Imagine um objeto tão poderoso que sua mera presença fazia exércitos tremerem, reis se ajoelharem e até anjos se curvarem. Um artefato que carrega o próprio toque de Deus, mas que esconde segredos tão perigosos que por séculos foram silenciados. A Arca da Aliança não é apenas uma relíquia bíblica. Ela é um mistério vivo, pulsando com verdades que poucos ousaram desvendar. Hoje, vou te contar 5 segredos sobre a Arca que vão abalar tudo o que você achava que sabia. Fique até o final, porque o último segredo pode mudar a forma como você vê a Bíblia para sempre. Era uma noite quente no deserto do Sinai, há mais de 3.000 anos. O ar cheirava a poeira e incenso, enquanto o povo de Israel, exausto da fuga do Egito, acampava aos pés de uma montanha sagrada. No topo, Moisés conversava com Deus. Mas ali, entre as tendas, algo estava sendo forjado, algo que mudaria a história da humanidade. A Arca da Aliança, uma caixa de madeira de acácia revestida de ouro puro, não era apenas um símbolo. Era a própria presença divina entre os homens. Mas por que um objeto tão sagrado carrega tantos mistérios? Por que até hoje ninguém sabe ao certo onde ela está? Vamos começar com o primeiro segredo. A Bíblia descreve a arca como uma caixa com varas de madeira, contendo as tábuas da lei, o bordão de Arão e um pouco de maná. Mas aqui está o primeiro segredo. Ela não era apenas um relicário. Em Êxodo 25:22, Deus diz a Moisés: "Ali me encontrarei contigo e falarei contigo de cima da arca." Entende o que isso significa? A arca era um portal, um ponto de conexão direta com o divino. Quando os sacerdotes a carregavam, não era apenas madeira e ouro que levavam nos ombros, era o peso da presença de Deus. Mas havia um preço. Uzá, um homem comum, tocou a arca para evitar que caísse. E o que aconteceu? Ele caiu morto, fulminado, como se tivesse encostado em um fio de alta tensão celestial, segundo Samuel 6:6-7. A arca não era só sagrada, era perigosa. E se eu te dissesse que há textos antigos, como o Talmud, que sugerem que a arca emitia uma luz sobrenatural quando ativada? Um brilho que só os sacerdotes levitas, preparados espiritualmente, podiam suportar. Esse segredo nos faz perguntar o que realmente estava dentro daquela caixa. Imagine a cena: sacerdotes cobertos com linho branco, suor escorrendo pelo rosto, carregando a arca sob o sol escaldante, sabendo que um passo em falso poderia ser o último. A arca não era apenas um objeto, era uma força viva, um mistério que desafiava a lógica humana. Agora, transporte-se para Jericó, uma cidade com muralhas tão altas que pareciam tocar o céu. Impregnáveis, elas zombavam de qualquer exército. Mas quando os israelitas marcharam ao redor da cidade, carregando a arca por 7 dias, algo impossível aconteceu. As muralhas desmoronaram, como se a terra mesma obedecesse à presença da arca. Josué 6. O segundo segredo é que a arca era mais do que um símbolo religioso, era uma arma espiritual. Textos rabínicos, como o Midrash, sugerem que o som das trombetas dos sacerdotes, combinado com a energia da arca, criava uma ressonância que abalava as fundações da cidade. Imagine o som, trombetas ecoando, pés marchando e a arca no centro, pulsando com um poder que fazia o chão tremer. Mas aqui vem a parte intrigante. Quando os filisteus capturaram a arca, em 1 Samuel 5, eles a colocaram em seu templo pagão, diante do ídolo Dagon. Na manhã seguinte, o que encontraram? A estátua de Dagon caída, despedaçada, como se a arca tivesse declarado guerra sozinha. Os filisteus, aterrorizados, devolveram a arca a Israel, acompanhada de oferendas, como quem implora por misericórdia. Esse poder incontrolável nos faz questionar: como algo tão pequeno podia ser tão devastador? Você já se perguntou como um povo nômade, recém-libertado da escravidão, conseguiu construir algo tão perfeito quanto a arca?
O terceiro segredo está na sua construção. A Bíblia diz que Bezalel, um artesão escolhido por Deus, foi cheio do Espírito de Deus, em sabedoria, em entendimento e em ciência. Êxodo 31:3. Mas textos apócrifos, como o livro de Enoque, sugerem algo mais. Bezalel teria recebido ajuda, não de homens, mas de anjos. Sim, anjos. A precisão das medidas da arca, 2,5 côvados de comprimento, 1,5 de largura e altura, segue proporções matemáticas perfeitas, quase sobrenaturais. Alguns estudiosos modernos, como o arqueólogo Israel Finkelstein, especulam que o design da arca incorporava conhecimentos avançados, impossíveis para a época. Pense nisso. Cada detalhe, do ouro reluzente aos querubins com asas entrelaçadas, era um reflexo do trono celestial de Deus, como descrito nas visões de Ezequiel. A arca não era apenas um objeto terrestre, era um espelho do céu, um portal entre o humano e o divino. Mas se ela era tão perfeita, por que desapareceu? Isso nos leva ao próximo segredo, um que intriga o mundo há séculos. Por volta de 587 a.C., Jerusalém caiu nas mãos dos babilônios. O templo de Salomão, onde a arca descansava, foi reduzido a escombros. E então, ela sumiu. O quarto segredo é que ninguém sabe ao certo o que aconteceu com a Arca da Aliança. A Bíblia silencia sobre seu destino, mas lendas e textos antigos oferecem pistas. O segundo livro dos Macabeus sugere que o profeta Jeremias escondeu a arca em uma caverna no Monte Nebo antes da invasão. Outros dizem que ela foi levada para a Etiópia, guardada até hoje na igreja de Santa Maria de Sião, em Aksum, protegida por monges que juram nunca revelá-la. Imagine monges solitários em uma igreja isolada, guardando um segredo que poderia mudar o mundo. Mas aqui vem a parte que arrepia. Em 1981, o arqueólogo Ron Wyatt afirmou ter encontrado a arca sob o Monte do Calvário, em Jerusalém, em uma câmara secreta. Ele disse que viu os querubins de ouro e sentiu uma presença tão intensa que desmaiou. Verdade ou ficção? Ninguém confirmou sua história, mas ela reacendeu o mistério. E se a arca ainda estiver lá, escondida, esperando o momento certo para ser revelada? O silêncio da Bíblia sobre seu destino é quase ensurdecedor. É como se Deus quisesse que permanecesse um segredo, até agora. E agora, o quinto segredo, o mais perturbador de todos. Em Apocalipse 11:19, João tem uma visão. O céu se abre. E dentro do templo celestial, a Arca da Aliança aparece, cercada de relâmpagos e trovões. Porque um objeto perdido há séculos reaparece no fim dos tempos? Alguns teólogos, como o pastor Charles Spurgeon, acreditam que a arca não é apenas uma relíquia do passado, mas um símbolo do retorno de Cristo. E se a arca ou seu poder estiver destinada a ressurgir em 2025 como parte das profecias finais? Textos judaicos, como o Zohar, sugerem que a arca será revelada quando o Messias vier, trazendo justiça ao mundo. Pense nisso. Um objeto que conecta o homem a Deus, que derruba muralhas, que desafia a lógica humana, pode estar escondido, esperando o momento de mudar tudo. A arca não é apenas uma relíquia. É um lembrete de que o sagrado está mais perto do que imaginamos e mais perigoso do que ousamos acreditar. E agora, depois de conhecer esses 5 segredos, eu te pergunto: o que você faria se estivesse diante da Arca da Aliança? Sentiria coragem ou medo? A verdade é que a arca não é só uma história do passado. Ela é um convite para refletir. Estamos prontos para enfrentar o poder do divino? Ou como usar, seríamos consumidos por ele? Se esse vídeo te fez sentir algo, curiosidade, espanto, até um frio na espinha, então ele precisava chegar até você. Deixe nos comentários
Qual desses segredos te chocou mais? Você acredita que a arca ainda está escondida, esperando para ser encontrada? E se você quer mergulhar ainda mais nos mistérios da Bíblia, inscreva-se no canal e ative o sininho. Mas só se tiver coragem de descobrir o que vem a seguir. Até o próximo vídeo.